pessoal, tudo bem? Então, gente, já tem um tempinho que eu não paro pra fazer uma live mais raiz com vocês. E eu sou dessas, né? Que quando decide fazer uma live é meio que inesperado, que foi o tempinho que eu pude. E eu queria conversar com vocês sobre como uma ciência, né? Ela vai modificando, ela vai melhorando, ela vai trazendo novos recursos, ela vai amadurecendo. E com a aba não seria diferente, né? Só que muitas vezes os profissionais, as instituições, elas não conseguem acompanhar essas modificações. E esses últimos tempos eu parei para estudar bastante sobre DTT, sobre o que a gente tem de novidades nesse ensino mais estruturado, porque vocês sabem que eu foco muito em crianças com mais déficit de desenvolvimento, né? Você, quem me acompanha aqui, sabe que é o grande foco do canal. São crianças que têm mais déficit de desenvolvimento, que têm mais questões associadas. Então, eu sempre estou indo por esse caminho. E nessa, para quem sabe também, quem participou da imersão sabe que eu estou montando um curso que vai ser voltado também para essas crianças. E com isso eu comecei a estudar mais, me aprofundar nessa questão do DTT e trazer abordagens mais modernas, né? Por quê? O que a gente vivencia hoje? A gente vivencia um momento que os pais, eles recebem um diagnóstico das crianças, né? Recebem um diagnóstico e vão de cara com a questão do naturalista. Existe muito não tô falando que seja ruim isso, tá, gente? Mas a questão da disciplina positiva, eles já muitas vezes estão imersos nisso. E quando se fala em alguma coisa que é estruturada, já vê com maus olhos. Ah, isso é ruim, isso eu não quero pro meu filho. Ah, não, isso daí não tá certo. E aí, o que muitas vezes acontece é que pegam terapeutas que não têm domínio sobre a análise do comportamento, não entendem sobre neurodesenvolvimento, não entendem sobre comorbidades associadas a essas questões de neurodesenvolvimento, e a criança perde tempo. A criança perde tempo fazendo intervenções numa abordagem que não é apropriada. O terapeuta, ele não consegue ter o rapport adequado com essa criança, não consegue ter o rapport adequado porque uma criança com mais déficit de desenvolvimento, gente, ela não é reforçadora para o terapeuta. Existe uma relação de reforçamento ali que está associado entre a criança e o terapeuta, que muitas vezes o terapeuta ele não consegue se sentir reforçado também, não consegue engajar porque a criança foge muito. E sem técnica, para conseguir fazer esse processo desse engajamento e tudo, a atividade... Ixi, meu pequeno tá... Também tá com o pai, tá tudo bem. Tá com o pai, ele tá com... Eu ouvi ali o chorinho do Aquiles, mas tá tudo bem. E aí, o terapeuta ele não consegue, e aí o que acontece, né? A criança perde tempo, o tempo passa, é um tempo que não volta mais... E tudo porque a família queria uma abordagem que fosse XYZ, o terapeuta não conseguiu fazer esse rapport com a criança e com isso não conseguiu desenvolver ali as intervenções. E aí uma bola de neve que muitos aqui, que estão aqui, já sabem essa história, né? E aí, gente, eu não vou ficar falando só sobre problemas, eu quero trazer soluções para vocês, né? O primeiro passo que para quem recebeu o diagnóstico e tá aqui agora, e quem independente, qualquer terapeuta que vai lidar com uma criança, que vai ali desenvolver os programas, a criança e tudo, não precisa ser o terapeuta que vai estar sentado, esse daí tem que estar bem supervisionado. Mas um terapeuta que vai avaliar essa criança, que vai desenvolver os programas, ele tem que entender muito sobre neurodesenvolvimento, gente. Quando eu falo muito, mas é muito mesmo. Ele tem que estar estudando o tempo todo e tem que estar consumindo. Ah, obrigada, gente, obrigada. Tem que estar consumindo esse conteúdo sobre neurodesenvolvimento. Tem que entender se, por exemplo, eu cuido de autismo.
limitar. Existe uma limitação, muitas vezes, nos analistas do comportamento que falam assim, mas o que acontece dentro do cérebro não é problema meu, quem tem que cuidar disso daí é o médico. Não, o que acontece com a boca da criança, essa parte é a fono, eu jogo pra fono. E você, analista do comportamento, o que você faz então? Se você não quer estudar essas outras áreas associadas, como é que você vai dar a ajuda necessária? Como você vai saber perguntar para outro profissional? Como você vai saber encaminhar? Então, o profissional ele tem que entender de neurodesenvolvimento. Ele tem que se questionar, na hora que ele pega ali, fez uma avaliação, ele tem que saber o que ali possivelmente é autismo ou pode ser outra coisa, outra questão. Você não vai fechar diagnóstico porque não cabe a você fechar diagnóstico, mas você pode trazer hipóteses diagnósticas para fazer encaminhamentos adequados. Ok, a gente passa por essa primeira etapa. A segunda etapa é que esse profissional ele entenda das outras áreas no sentido de saber dar as ajudas. Eu vou dar um exemplo agora do Aquiles, agora de manhã, que o Aquiles de tempo em tempo ele conhece novamente novas frutas, né? Ano passado ele conheceu a ameixa, mas ano passado ele não falava ameixa. O Aquiles ano passado ele não falava absolutamente nada. O Aquiles ele tá com 4 anos agora. E agora, do início do ano não, foi mais ou menos meados do meio do ano pra cá que ele começou a falar as primeiras palavras, né? E a gente reapresentou a ameixa pra ele agora, pra ele falar a ameixa. Então, ele chegou e falou, a gente começou a ensinar a ameixa. Só que o Aquiles, ele tem apraxia. Para ensinar a ele a falar ameixa não é simples. Por exemplo, ele tem todos esses fonemas. Ele fala o A, ele fala o Me e ele fala chá. Ele fala os 3. Só que existe uma transição entre essas palavrinhas que para ele não é simples. Então, a gente tem que ensinar essa transição. E aí, a gente foi fazer a sondagem com ele. Ele foi e na primeira vez que eu mostrei a ameixa, ele falou bolacha. Aí, depois, eu fui com um pouco de ajuda. Aquiles, ameixa. Aí ele, abete. Aí, novamente, ameixa. Ele, abexa. Então, a gente foi fazendo esses testes para conseguir ver como que seria a forma de a gente ajudar. E aí, Dani, você fala, Dani, mas você estuda análise do comportamento. Sim, mas eu tenho que estudar sobre apraxia. Eu tenho que estudar, eu não vou ser fono. Eu não quero em nenhum momento chegar e tirar o papel das fonos, que as fonos estudaram anos e anos. Elas vão saber trabalhar com coisas que eu não vou saber trabalhar. Mas o básico do dia a dia, os pais como terapeutas têm que saber. Um analista do comportamento, ele tem que saber instruir os pais de como dar essas ajudas necessárias. Porque quando você estuda análise de comportamento, quando você faz uma pós-graduação em análise de comportamento, simplesmente você vai aprender ali. Você tem que dar uma ajuda física total, uma ajuda física parcial, uma ajuda física uma ajuda visual total, uma ajuda visual parcial. É seco assim. Mas como essa ajuda vai ser dada? Isso daí você tem que estar estudando sempre. Você tem que estar ali na área do outro, perguntando, estudando, indo atrás. Por isso que eu estudo sobre apraxia, por isso eu estou estudando sobre integração sensorial, por isso eu estou estudando sobre várias áreas, porque todas são importantes, não é só a análise do comportamento. Existe esse erro de muitos analistas do comportamento acharem que só a análise do comportamento resolve. As ajudas, como você vai dar a ajuda necessária, vai estar na área do coleguinha, vai estar na área da fono, vai estar na área da TO, vai estar na área do psicomotricista. Eles vão instrumentalizar e nos ensinar como vai ser a ajuda adequada para a criança. Se uma criança ela tem uma deficiência tátil, de não conseguir ser tocada e você precisa dar uma ajuda física para ela aprender uma tarefa em cadeia, por exemplo, como é que vai ser a estratégia? Essa estratégia vai precisar desses outros profissionais para instrumentalizar. Ok, então a gente foi falando sobre a necessidade do terapeuta entender sobre as ajudas. E outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente também, gente, que bom que a doutora Carolina Quedas entrou aqui na live, que eu tava falando justamente sobre essa questão de ir na área do coleguinha, na área dos outros terapeutas,
para saber os níveis de ajuda necessário, porque o analista do comportamento, ele vai desenhar o programa, mas na hora de desenhar a ajuda necessária, você tem que ir lá no psicomotricista para perguntar como vai fazer, para o fisioterapeuta, vai perguntar ali para o terapeuta ocupacional, você tem que saber para onde perguntar para conseguir instrumentalizar, ou onde você vai achar essas informações também. E aí, gente, eu falei sobre isso, falei sobre entender sobre neurodesenvolvimento, e sobre as estratégias de ensino. Hoje, gente, infelizmente, a análise do comportamento, ela se tornou várias caixinhas, né? E sendo que as coisas não são assim. Ou o terapeuta faz ensino incidental, ou o terapeuta faz estruturado, sabe? Como fosse assim. E não! O ensino, ele é composto da necessidade da criança, sabe? Depende do que a criança precisa para a gente poder ensinar. Então, assim, se a criança, a gente vai ensinar mais mandos, mais solicitações, vai acabar que a gente vai usar um ensino mais incidental mesmo. Se a gente vai ensinar, por exemplo, nomeação, a gente vai usar um ensino um pouco mais estruturado. E essa estrutura, ela é uma complexidade tão grande, porque as pessoas acham que é pegar a criança, sentar ali no chão e falar, vamos aqui aprender. E não, existe todo um processo de conquista disso, e é o que não é muito falado nos cursos. Isso daí eu fico muito sentida por ter que ter procurado tão fora do que é ensinado, que é a operação motivadora. Eu passei essas últimas semanas, assim, gente, estudando isso daí ao máximo, essa questão das operações motivadoras, que é o que envolve a criança. Você tem que estar conquistando ela o tempo todo nesse processo. E quando fala sobre conduzir nesse ensino, não é simplesmente deixar, vamos ali nos interesses da criança e simplesmente, não é só isso. Você tem que ser o caminho para ela obter isso daqui. Você tem que ser o que vai fazer toda a diferença. Então, gente, pronto. Falei sobre todos esses tópicos para chegar no assunto que eu queria trazer para vocês, que é sobre o DTT progressivo. O DTT, que é uma abordagem considerada mais estruturada, que veio lá do Lovaas há muitos anos atrás, ela é uma abordagem que ela recebeu muito upgrade nesse tempo, né? Muitos estudiosos, até o próprio Lovaas, ele teve críticas à própria abordagem e ele trouxe mais informações. Então a gente tem o DTT embutido, que eu já falei em algumas lives sobre isso, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o DTT progressivo. Tem uma pesquisa, gente, de 2016, acho que eu já postei lá no grupo do Telegram, que ela fala sobre a abordagem progressiva, e ela é uma abordagem extremamente robusta. E essa pesquisa, ela veio com ela trouxe um estudo com 5.000 indivíduos. Então, ela começa trazendo uma crítica, né, sobre o DTT tradicional. E ela vai seguindo, falando sobre algumas diretrizes do DTT progressivo. E ele deixa bem claro que essas diretrizes não podem ser taxativas. Elas são para instruir o terapeuta a melhorar suas abordagens. Então, e vai depender da criança para criança. Então, vamos lá, eu vou falar tópico por tópico com vocês. O primeiro tópico que ele traz aqui é: selecione os alvos do teste e a colocação dos estímulos com base do aluno. Então, o que ele traz aqui nesse primeiro tópico? Muitas vezes se ensina de forma fixa para a criança. Você coloca ali o posicionamento das coisas sempre do mesmo jeito. Você vai, chega lá, você está ensinando a criança a parear estímulos. Você colocou aqui. Aí você coloca sempre... coloque com igual. Aí coloca com igual. Coloca com igual, coloca com igual. E aí, gente... Eu acho que tá lá no grupo do Telegram, tá? Vocês vão no grupo do Telegram, se não tiver eu coloco depois. É só você entrar aqui, ó. Passe bibliografia sobre assunto, cite o autor, por favor. Escreva depois o nome do título, assim quantas bibliografias. Me acho importante. Isso ajuda muito pro leitor. Ok, vamos lá falar.
Eu vou colocar no grupo do Telegram, são muitos autores, então vocês entrem lá no meu grupo que eu vou colocar para vocês, tá bom? E aí, porque depois as pessoas vão ouvir a gravação, não adianta eu colocar aqui no chat, eu colocava no chat, aí depois as pessoas vêm no comentário, então é melhor ir no meu link da bio, ir pro grupo do Telegram, que depois eu coloco lá a citação, aí vocês vão atrás da pesquisa. Então, qual é o problema, né, hoje? Coloca as coisas fixas, e a criança sempre vai só numa direção. E aí, acontece outro problema também, que é, você tá invertendo ali, você coloca 3 opções, e você tá invertendo, só que o que acontece? Por exemplo, a criança, ela começa com um erro sistemático de sempre errar numa posição. Então, por exemplo, você coloca sempre a criança fazendo essa alteração e ela tem mania de colocar sempre aqui na direita, sempre na direita, sempre na direita. O que a gente vai fazer é remover e colocar variando o posicionamento. Isso daqui é uma das grandes críticas que traz, que a gente não pode deixar fixo e a gente tem que sondar aonde está esse erro sistemático da criança, para que a criança não fique dependente desse erro, de sempre colocar na mesma posição. Então, assim, a gente tem que sempre verificar, fazer essa sondagem. O segundo ponto é use instruções na linguagem natural quanto antes possível. Gente, o DTT tradicional, e tá tudo bem nisso. Certas crianças vão precisar disso, como foi meu filho, precisou. De eu chegar para ele e falar, ao invés de coloque com igual, eu simplesmente falava igual. Ou pegue o vermelho, simplesmente vermelho. Essa simplificação, ela é importante. Mas chega um ponto que é tão importante quanto a gente começar a variar isso daí. Começar a usar o que a gente fala normalmente. A gente não fala coloque com igual. Às vezes a gente simplifica normalmente nosso dia também. A gente vai falando, a gente tá na mesa e tem o sal ali na mesa. Aí eu, passa o sal. Passa o sal, eu não falo, pegue o sal e traga aqui. Não, também eu não falo de forma tão prolixa. Mas eu também não chego e falo sal. Entenderam? A gente tem que chegar numa linguagem mais natural possível o quanto antes. E a gente pode fazer isso através de sondagem. Muitas vezes no DTT, o terapeuta, o supervisor, ele passa uma ficha para o terapeuta, onde o terapeuta ele não é livre para verificar se a criança já consegue fazer com comandos um pouco mais naturais. Então ele tem que ficar só falando sal, 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 e a criança tem que pegar lá o sal na mesa, por exemplo. Então a gente tem que trazer essas instruções de forma mais natural possível. Então, e também variar essas instruções. Então, por exemplo, você está num programa, você ficar o tempo todo para a criança, aponte, 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 cada tentativa, não, aponte, pegue, toque, fazer essa variação o quanto antes, quando for possível. Vamos lá. Então é importante a gente fazer essa sondagem de forma regular para conseguir ver como é que está o desenvolvimento da criança. Ponto 3. Varie as instruções de forma mais rápida possível. Foi o que eu falei, né? Que eu juntei uma coisa na outra. Então ele dá até o exemplo aqui sobre toque na bola, encontre a bola, onde está a bola, aponte para a bola. Então, a gente tem que trazer as instruções de forma complexa quanto antes, porque assim a criança vai ficar limitada num contexto só a apontar, a pegar, como fosse coisas separadas. E não, a gente pode começar a envolver essas questões mais complexas. Aí eu fiz até umas anotações de como, por exemplo, fazer essa questão de sondagem, né? A gente testa, a gente vai e vê os comandos com a criança, testou. A criança, ela foi bem em um número de tentativas, ela acertou? Sim, então a gente prossegue o treino com comandos variáveis. Caso não, se a criança, por exemplo, não acertou 80% disso, a gente continua trabalhando de forma isolada cada comando. Seguindo, a quarta, esse aqui eu achei um dos muito importante,
use o esvanecimento de prompt o quanto antes, de forma flexível. Qual é um problema, gente, que eu já fiz muitos cursos com DTT, que o terapeuta tá ali o programa, e aí fala que tem que ficar usando tantas vezes a ajuda mão sobre mão, e não é feita essa sondagem para que o terapeuta ele veja a hora de dar ajuda. E outra, as ajudas elas são extremamente fixas, né? Muitas vezes assim, o terapeuta tem que usar ajuda mão sobre mão e dica vocal. Eu entendo que para rastreabilidade é muito mais interessante a gente tá o tempo todo com esses comandos para você saber o que a criança não tá indo bem. Por outro lado, isso cria uma dependência. E o terapeuta, ele fica ali como uma máquina, simplesmente sempre dando o mesmo tipo de suporte para a criança o tempo todo, e na hora de esvanecer, a criança tá tão dependente que o degrau desse esvanecimento é difícil. Então vamos lá. Você tá dando uma ajuda física para a criança com uma dica verbal. Aí quando você encerra essa dica física, aí você fica só na dica verbal, olha o salto que você deu. Você estava numa ajuda parcial física e você vai para uma verbal, muitas vezes é o momento que a criança começa a errar. Ela começa a errar muito porque a gente deu um degrau muito grande dessa ajuda física. Então a gente tem que saber como que a gente vai lidar com isso. E muitas vezes os programas eles não estão escritos esse degrau. Então a gente cria um problema aí. Então, ele traz a necessidade, gente, da gente fazer uma sondagem de forma sistemática para a gente conseguir dar a ajuda necessária para a criança. Então, por exemplo, a criança acertou 80% das vezes, a gente vai sondando para ver qual vai ser a próxima ajuda para dar. Outra coisa também que ele traz é que assim, o terapeuta deve usar o mínimo de assistência possível, ao mesmo tempo que garante a resposta correta. Então ele traz a questão, se ele não tiver certeza que a criança vai poder fazer de forma independente na próxima tentativa, ele tem que dar o nível de ajuda suficiente para a criança. Que mais aqui que eu achei interessante? Essa daqui eu achei assim, eu fui atrás dessas pesquisas e li. Utilizar consequências para ensinar habilidades adicionais. Gente, nós temos uma coisa na análise do comportamento, como é ensinado no Brasil, que é uma caixinha fixa, que é simplesmente sobre o antecedente, a resposta e a consequência. De forma muito fixa, e essa consequência ela é reforçada ou ela é punida, e a gente segue isso daí. Existe muita coisa nesse meio campo aí que a gente tem que discutir. Então vamos lá. Essa pesquisa ela trouxe que se, por exemplo, a gente está ensinando para a criança uma nomeação. Então eu chego para a criança e pergunto para a criança, o que é isso? É uma boneca. Aí a criança fala, boneca. Ou melhor, perdão, gente. Deixa eu me corrigir aqui entre vocês aqui. Eu cheguei pra criança e perguntei pra ela, o que é isso? E a criança foi e falou assim, boneca. E aí eu aproveito, antes de entregar o reforçador da criança, que digamos que esse aqui é o reforçador, eu chego e falo, a blusa da boneca é branca. Olha, o nariz da boneca, simplesmente ensino isso, entrego o reforçador e a criança vai. E nessa, a gente vai fazendo isso de forma sistemática. Em toda tentativa, a gente ensina um novo comportamento logo da seguida, que era o comportamento-alvo. Então, o comportamento-alvo é que a criança me fale que isso é uma boneca. E aí, eu logo consequencio, eu adiciono um novo comportamento associado, uma nova habilidade. Então eu vou chegar e falar, a boneca bate palma. Pá. Então eu ensino mais um comportamento e reforço logo em seguida. E essa pesquisa ela trouxe uma coisa interessante. Justamente por esse outro comportamento estar muito associado ao reforçador, esse segundo comportamento ele é estabelecido mais rápido
que o comportamento-alvo. Então isso daí pode ser uma estratégia, gente, muito, muito sofisticada para a gente ensinar nossas crianças habilidades que estão um pouco mais difíceis, sabe? E a gente vai associando aos poucos. Eu achei assim, inclusive eu já fiz algumas modificações no treino do Aquiles depois de ler as pesquisas que trouxeram. Então a gente traz um feedback, trazendo um novo comportamento para a criança. Vamos aqui para a próxima. Não evite cegamente a correção de erros. Gente, eu acho que esse daqui é outra também que é extremamente importante. Na análise do comportamento, especialmente no DTT, a gente aprende muito sobre erro zero. Erro zero. E erro zero não quer dizer que a aprendizagem vai ser estérea de erros. Não, a gente não pode fazer isso de forma alguma, porque a gente tem que estar sondando. Se a gente não está sondando, a gente não sabe como que está a aprendizagem dessa criança. Quando se fala em erro zero, é minimizar esses erros, é dar uma ajuda necessária para a criança, para que ela faça as coisas. A gente dá um auxílio para a criança, para que ela acerte, para que ela fique motivada. A gente está querendo motivar, que não seja uma coisa chata, uma coisa muito distante. Eu não sei se... Eu fiz engenharia, e na engenharia a gente vivencia muito isso, né? O professor chega no quadro e já e coloca aquele bando de coisa, e a gente fica, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar nesse ponto de conseguir resolver isso? É tão grande a distância entre o que o professor passa pra gente e os passo a passos pra gente chegar nesse conhecimento, que muitos abandonam a engenharia. Por exemplo, da minha turma que formou no tempo da engenharia, foram só 2 alunos. Em uma das engenharias que eu fiz, a maioria, sempre 2, 3. Quando dá muita sorte, entram 40 e formam 10. Justamente por essa distância. E aí, por isso que é importante para a gente dar essas ajudas para a pessoa, para ela aprender em passo a passo para chegar lá no final, para ela não desistir. Isso que a gente quer com nossas crianças, que ela não desista, vê aquela montanha, meu pai tá pedindo isso, minha mãe tá pedindo isso, o professor tá pedindo isso, eu não vou conseguir. Então a gente dá essas ajudas justamente para esse passo a passo. E aí vem a questão, só que a gente tem que estar sondando o tempo todo. Assim a gente não sabe se a criança está aprendendo ou não. A gente tem que deixar ela fazer sozinha e vão acontecer erros. E os erros são oportunidades de ensino. No momento que a gente vê que o erro, a gente pode usar esse erro para ensinar, isso está ótimo. Então a criança, por exemplo, vamos lá. Vou tomar uma aguinha aqui. Estava ensinando o Aquiles falar ameixa. E o Aquiles falou bolacha. E aí eu expliquei para ele, não, é a ameixa. Mostrei o modelo para ele e fui novamente com a tentativa. Expliquei para ele, não, ameixa, expliquei. Aí eu cheguei para ele e repeti de novo, ameixa. Só que nesse momento eu já fui dando ajuda total, ameixa. Que o chá ele faz, tá, gente? Aí eu, ameixa. Aí ele foi e fez o chá. Ele acertou primeiro o A e o chá no final, né? Mas nesse momento eu já reforcei. Eu entreguei a ameixa para ele, mas eu não entreguei a ameixa toda não. Entreguei um pedacinho de ameixa e vamos lá novamente. Pro ameixa. E aí ele se aproximou mais do M. Ele não chegou ao M perfeitinho, mas ele foi se aproximando mais do M com as ajudas, dando ainda ajuda. Então, nesse momento que ocorre o erro é uma oportunidade da gente ensinar como é que faz. Por isso, eu tenho batido muito aqui na tecla, que se fala muito pouco nos cursos, e no meu curso vocês vão ter uma aula só sobre correção de erros, que a gente tem que aprender correção de erro. A gente tem que aprender sobre técnicas de correção de erro para todas as áreas. O erro é uma oportunidade de um ensino. No erro, quando acontece um erro, gente, a criança tá ali.
você tá com o reforçador da criança. Eu tô ensinando boneca. Tô aqui com a boneca pra criança. E a criança fala, ela quer a boneca, ela realmente quer, porque a boneca é extremamente reforçadora, ela tá pedindo a boneca. A gente tá fazendo um programa aqui de manda, ela quer a boneca, eu não tô pedindo simplesmente pra ela nomear, ela quer a boneca. E ela fala batuta, ao invés de boneca. E ela segue e fala batita, ao invés de a gente deixar ela sair nessa, que eu gosto de chamar de macarena vocal. A criança começa batida, batida, isso daqui ela tá num processo de extinção, ela tá numa variabilidade ali enorme do comportamento, falando um bando de coisa. Nesse momento, a gente vai usar esse processo para ensinar o comportamento correto. Então a gente vai entrar com o ecoico. E aí eu vou chegar e falar, não, é boneca. Mas não é aquele não de, não, não, é não. A gente tem que modular a nossa voz para conseguir corrigir de forma sem ser, não está certo, não. Não, é boneca. Boneca. E a gente já vai dando ajuda. Boneca. Você já vai ajudando a boquinha da criança para ela fazer o fonema de forma correta. A criança foi e fez ali com ajuda. Toma aqui a boneca, aí brinca. O que a gente vai fazer é modular o tempo desse reforçador com a criança. Se você deu uma ajuda, ela vai ficar um tempo com o reforçador. Se você deu menos ajuda, ela vai ficar mais tempo com o reforçador. Então é esse trabalho que a gente tem que fazer. A gente não tem que deixar a atividade estéril de erros. E sim usar os erros de forma adequada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é modelar a nossa, modular a nossa voz. Se acontecer o erro não pode ser punitivo, a gente não vai punir, a gente vai falar que o feedback a gente vai modelar de forma, a gente também não vai falar, você errou, não, a gente tem que saber modelar de forma que, não, é boneca, sabe, dando a intenção de, ok, você não falou o correto, mas você tá quase lá, sabe, essa que é a intenção, você tá quase lá. Então ele traz aqui, que o terapeuta tem que evitar tom áspero ou voz excessiva com o aluno. O terapeuta ele tem que garantir que o feedback corretivo seja diferente também das instruções de elogio. Então a gente tem que estar ali no meio termo. A gente não tem que ser seco, áspero, também a gente não tem que chegar e vibrar, mas mostrar para a criança, através da nossa voz, que o erro é uma oportunidade, que através desse erro a gente vai ensinar como é que ela vai fazer de forma adequada e ela vai acessar o reforçador que ela tanto quer. Feedback instrutivo. Nós temos que ensinar a criança que ela errou, que aquilo dali foi de uma forma errada. E a gente vai usar esse tanto de técnicas de correção de erro. Mas isso vai depender. Se a criança, ela tá ok, ela tá bem, ela tá numa curva de aprendizagem onde ela tá envolvida, você tá ali com a operação motivadora e vocês estão no momento joia, o que você vai fazer? Você vai explicar pra ela que ela errou, entendeu? Então você vai explicar pra ela que aquilo dali aconteceu. Mas se a criança, ela não lida muito bem com isso, ela vai pra um comportamento autolesivo. Gente, não perca tempo querendo explicar demais, não. Já vai para a técnica de correção de erro sem explicar. Quem fez a imersão, eu mostrei 4 técnicas de correção de erro. A diferença no curso é que eu vou me aprofundar mais nessas técnicas, tá, gente? Eu vou falar mais, porque a gente vai entrar em operação motivadora e blá, blá. Eu vou entrar, era para ser uma aula só e eu gravei 4 aulas. Gravei 6 aulas. Você me falou 6 aulas. Era para ser uma e viraram 6. Só sobre a operação motivadora, porque eu achei muito, muito importante isso. Aqui, até mostrar pra vocês. Eu mostrei esse daqui. Eu vou marcando aqui, é um livrinho onde eu tô colocando todas as aulas que eu tô fazendo. Só que eu tô imprimindo isso o tempo todo. Que toda vez que eu faço uma nova aula, eu falo, não, vou ter que imprimir de novo, porque eu fico inventando mais e mais aula pro negócio. Tá virando um negócio imenso já. Aí aqui, o feedback, então você tem que avaliar como é que tá a questão da criança, né? Aí,
vai para a parte polêmica. Polêmica, gente, porque polêmica é o que move a vida, né, gente? Polêmica é o que move o Instagram. Faça bem e receba os dados, mas em escala móvel. Ele fala que o DTT progressivo, a gente tem que avaliar muito, muito essa questão dos dados. E foi muito engraçado que eu andei assistindo muito vídeo sobre coleta de dados, eu estava estudando o livro do Cooper, e maravilhoso, por sinal, né? O livro do Cooper é maravilhoso, mas me fez refletir muito que existe uma problemática que é o terapeuta que tá ali fazendo a tentativa com a criança, tá aqui, tá ali com a criança, vamos lá, vamos simular aqui. Tô aqui com a criança e peço pra criança colocar com igual. Coloque com igual. Aí a criança colocou. Legal, né? Bacana, high five, reforcei, parei, virei, anotei, voltei pra tentativa, modifiquei aqui o posicionamento, coloque com igual. Aí a criança colocou. Legal, bacana, entreguei o reforçador. Digamos que a gente tá no esquema de reforçar cada tentativa. Parei a tentativa, anotei, voltei para a criança. Vocês estão vendo o problema que isso cria da cadência? Outra possibilidade é filmar e você registra depois. Existem várias técnicas de registro. Hoje se usa muito essa de registrar tentativa por tentativa, que você vai parando e vai registrando. Tem o terapeuta que faz na lembrança, né? Não sei como ele consegue, que ele vai, não filma e nada, e depois das tentativas ele anota. Eu também já faço assim, mas eu sei que tá com erro, porque eu filmo. E quando eu filmo e olho, eu sei que tem um erro, um errinho associado aí, mas a gente vai chegar nesse ponto. E tem a sondagem, que é uma das técnicas. Ele traz aqui, que é o ensaio, que você vai registrando. Tem a sonda, onde você fala, eu vou registrar no início, no início e no fim, e eu faço um registro aí no meio. Tem uma outra técnica, que é uma escala móvel, onde você vai fazer as sondas e você vai definir onde você vai registrar. Então, digamos que são 5 tentativas. Você fez sonda aqui e aqui, aí faltou esses 3. Aí, num dia você vai registrar aqui, outro dia você vai registrar aqui, outro dia você vai registrar aqui, entendeu? Você só vai ter 3 registros, só que você faz de forma móvel. Você faz de forma móvel isso. Isso daí também é uma técnica. Eu conversando com o supervisor, ele falou que ele gosta de fazer essa daí por aleatoriedade. Ele tem um aplicativo que ele vai fazendo essa sondagem de forma aleatória. Isso é uma forma. Ok, usando essas técnicas, né, a gente tem todo isso daqui. E aí a gente entra para outra que é polêmica, gente, que é a de estimativa. No Brasil, eu já fiz curso que professores, eles veem isso com muito maus olhos, a estimativa, mas muito maus olhos. As pesquisas ainda são muito controversas em relação a isso. E eu tô querendo testar. Eu realmente tô querendo testar. Eu tô querendo filmar as minhas intervenções. Eu tô querendo fazer isso pra semana que vem. Começar a filmar. E eu filmo e estimo. E depois eu olho minhas filmagens. Começar a estimar quanto que eu tô acertando. Essa técnica é simplesmente assim. Você fez 5 tentativas com a criança e no final você fala, eu acho que ela acertou 50%. Eu acho que ela acertou 30%. Você dá uma estimativa. Isso daí exige muito da experiência do profissional, de como que ele lida com a criança, de como ele consegue trabalhar com isso. Então é muito, muito polêmico. Só que, lendo as pesquisas que eu parei para ler sobre essa questão da estimativa, é uma das formas de registro que é menos aversivo para os pais. Porque se você treina muito bem esses pais, se você supervisiona muito bem esses pais, você não ficar exigindo que o pai anote tentativa por tentativa, você tá ali trabalhando com os pais assim, no ambiente natural da criança, onde as coisas vão estar realmente acontecendo de verdade, você torna as coisas menos aversivas. Você vai estar registrando, você vai estar com um registro extremamente denso
porque vão ser muitos dados coletados para os pais, mas você não vai precisar fazer uma tentativa. E ao longo do prazo, porque os pais vão estar anotando todos os dias, durante 1, 2, 3, 4 semanas, e assim segue, você vai ter uma densidade de dados muito grande. Então, eu pretendo testar essa abordagem com meu filho, né? E aí eu conto pra vocês depois como é que foi. Eu vou mandar essa pesquisa ali, eu vou mandar a referência, vocês leem também. E aí, seguindo, gente, ele fala sobre justamente isso. Quando é que você escolhe qual vai ser esse tipo de escala? É sensível? Se a escala que você está usando, ela é sensível o suficiente para mostrar o progresso? Se não é, você vai ter que ir e registrar tentativa por tentativa. Se ela é sensível o suficiente para mostrar o progresso, se você está usando uma escala móvel e ela é sensível para mostrar o progresso da criança, segue aí. Outro ponto que você tem que levar em conta, o registro está atrapalhando o reforço social. Então, assim, o fato, vocês viram, né, que eu estava ali com um negocinho, pedindo para a criança, coloque com igual. Aí a criança colocava com igual, eu, que legal, entregava o reforçador para a criança, parava tudo e ia anotar. Isso daqui atrapalha a cadência. Se isso estiver atrapalhando a cadência, é um ponto negativo, então é para avaliar. 8, vamos pro 8º ponto que ele traz aqui. Ensine em direção ao ambiente agitado. Gente, uma das coisas que traz na aba é o ambiente estéreo. É um ambiente que é colocar a criança de frente para uma parede branca e a criança fazer a atividade. Isso é ruim? Depende da criança. Isso é ruim se isso se permanecer durante muito tempo. Não é normal ensinar durante muito tempo numa sala com parede branca, estéreo do mundo, sendo que a criança ela não vive nesse ambiente. Se a criança vive num ambiente onde ela só tem paredes brancas, ok. A gente tem que direcionar o ensino o quanto antes para o ambiente mais natural da criança. Por isso que eu bato o pé, gente. O ensino dentro da residência da família é muito importante. O ensino que seja na escola é muito importante. O ensino, por exemplo, você tem dificuldade para ir ao supermercado com a sua criança. O ensino tem que ser indo ao supermercado com a sua criança, porque é ali que mora o problema. Então, assim, num primeiro momento, ok, se você está querendo fazer aquele rapport do terapeuta com a criança, essa conquista, num ambiente ainda estéreo, ela é mais interessante mesmo. Mas ela tem que caminhar pro ambiente natural. Então, assim, a gente tem que avaliar em que momento a gente está para ser propício isso. Eu não terminei. Ficou faltando... Uai, era esse o último? Nossa, eram 8. Eu não sei porque na minha cabeça eram 9 pontos. Mas eu terminei. Esse daqui era o último mesmo. Sobre o ambiente ser estéreo. Então, gente, DTT, ele sofreu muita... Ele amadureceu muito durante esses anos. Vocês veem que em algum ponto, conversando aqui, é uma abordagem que acaba parecendo muito como uma abordagem ocidental. Nós temos que ter em mente as necessidades da criança. Isso que vale. O que é preciso ensinar para ela. Outra coisa também, a gente tem que definir que, assim, o que é importante para ensinar agora. Eu sei que todos nós temos pressa. A gente quer ensinar para a criança o quanto antes. Só que as abordagens hoje de entrar com a criança dentro de uma salinha e ficar naquele ensino sistemático, muitas vezes você vai estar ensinando muito bem aquilo que você se propôs a ensinar, né? Mas o resto não vem como aprendizagem. A gente tem que escolher coisas que a criança aprenda outras coisas. Oportunidades de ensino que vão abrir esse leque para a criança. Então, assim, não adianta a gente querer se isolar dentro de uma salinha, sendo que o mundo lá fora é o que importa. Ok, você se isolar dentro de uma salinha, ensinar para a criança, os pais vão ver esses resultados de forma muito mais rápida.
Mas esses resultados, eles vão ser relevantes para a vida da criança? Eles vão transformar de alguma forma? Possivelmente não. Então é um processo que a gente tem que estar pensando o tempo todo na hora de escolher o que for ensinar. É fácil? Não é. A gente tem desvalorizado muito o processo de avaliação. E o processo de avaliação é um processo longo. Ele é lento. E não quer dizer que nesse processo de avaliação a gente não esteja ensinando para a criança. O processo de avaliação, ele vai trazer insumos para a gente. O processo de avaliação é o processo onde o terapeuta está criando esse rapport, essa conexão com a criança. Rapidinho, vou tomar água. E isso tudo tem que ser pensado, gente. Hoje a gente tem feito terapia num processo que é insustentável em todos os sentidos. Algumas crianças realmente têm resultados surpreendentes, que elas aprendem rápido. Outras crianças, crianças com muitos déficits, crianças que têm outras comorbidades associadas, elas simplesmente vão ficar estagnadas durante anos e anos se a gente continuar com esse processo de ensino. Um processo que não é personalizado, um processo que a gente quer simplesmente jogar um padrão de acelerar coisas que não são aceleradas. Terapeutas que não estão interessados, que acham que basta estudar a aba, que tá tudo resolvido, e não tá. A gente tem que entender das outras áreas. Não tô dizendo que o terapeuta tem que virar um fono, ele tem que virar um TO, ele tem que virar um psicomotricista, ele tem que ser tudo ao mesmo tempo. Não tô dizendo isso, mas a gente tem que entender. A gente tem que entender muito sobre neurodesenvolvimento para saber se, por exemplo, o Aquiles, por exemplo, ele tem TDAH e ele toma Ritalina. Então se ele toma Ritalina, tá resolvido, ele senta e faz atividade. Não, gente, não é isso. A Ritalina vai ajudar a ele melhorar o foco atencional dele. Então, assim, vamos lá. A gente tá fazendo atividade aqui de pareamento, ele tá lá fazendo os pareamentos. E eu chego e falo, coloque com igual. Aí passa uma mosca ali do lado. Ele olhou pra mosca, a Ritalina vai ajudar ele voltar pra cá. Ao invés de ir seguir pra mosca e seguir pra outra coisa e seguir pra outra coisa. A Ritalina vai ajudar nisso. Mas a necessidade de movimento dele, não. Ele precisa se movimentar. Então a estratégia de ensino para o Aquiles, que é uma criança que é autista, tem TDAH, que tem apraxia de fala, que tem questões sensoriais envolvidas, não vai ser essa caixinha de querer sentar com ele. Não vai dar certo. Eu vou ter que ensinar para ele em movimento. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que foi Sócrates. Desculpa se eu tava falando besteira, mas o ensino caminhando. O meu avô, gente, pegando ali dos primórdios, né, de quando era criança. Meu avô, ele era eu sou fã do meu avô. Meu avô faleceu já tem muitos anos, eu era criança. Sabe como ele me ensinava? Caminhando. Eu pegava, colocava meu tênis e a gente ia caminhar. E aí ele ia me ensinando gramática, ele ia me ensinando filosofia, ele ia me ensinando várias coisas numa caminhada, numa conversa. A gente ia aprendendo. E o aprendizado, ele pode ser assim. Eu estava conversando com uma mãe esses dias que ela estava falando sobre o filho não conseguir ler. O filho, ele consegue ouvir e transcrever as coisas. E se você colocar escrever, ele consegue transcrever também. E ele entende, mas ele não consegue ler. Ele não pega uma coisa e consegue ler. Gente, quando a gente lê, o nosso cérebro inteiro se ilumina, né? Se fizer um exame, vai ver ali tudo brilhando na cabeça. A leitura, ela é extremamente complexa. E aí o que aconteceu? Que essa mãe estava me relatando, né? Que passou por vários terapeutas, enfim, os terapeutas... Faltou, às vezes, eu tô extrapolando muito, mas às vezes, os terapeutas, é muito importante entender essa questão do neurodesenvolvimento, como o cérebro funciona. Por isso que eu falo que a análise do comportamento sozinha, ela é importante, mas é importante entender dos outros, porque assim a gente vai ficar batendo a cabeça na parede durante muito tempo.
A leitura, por exemplo, eu vou ler aqui. Não vai ser esse nome, tá, gente, o do curso. Eu coloquei simplesmente porque eu tenho mania. Tudo que eu vou fazer, eu faço uma capinha e tudo. Mas enfim, tá aqui escrito habilidades básicas no TEA. Então eu vou ler aqui, eu olho aqui, eu começo eu faço um rastreio visual de tudo isso. Aí eu vejo um H. E logo em seguida do H, eu vejo A. Eu sei que tá ao contrário para vocês. Eu vejo um A. Ah, então, se tem um H e um A, quer dizer que é uma palavra. Não é sozinho, eu não tô falando um artigo, eu não tô falando a habilidade visual. Então, a habilidade básica, quer dizer. Então, eu já vou interpolando. Eu leio isso tudo? Não, eu não leio isso tudo. O meu cérebro já vai lá pro final. Eu já vejo se isso daqui se tá no plural, se tá no singular. Eu já passo direto. Quem vai saber melhor falar isso são os psiquiatras e os neuros que estão aqui na live comigo, porque eu sei que entrou um bando aqui. E aí, eu já passo fazendo esse outro rastreio, essa outra leitura. Vocês viram a complexidade? E aí eu vejo a conexão, habilidades básicas. Aí meu cérebro já vai lá nas minhas memórias fazendo essas ligações. O que habilidades básicas? Então, vocês veem, quando a gente está fazendo a leitura, a gente faz performance visual. A gente vai lá na nossa memória para fazer todas essas ligações, ao mesmo tempo que a gente continua fazendo todo esse rastreio das letras, essa interpolação. Então, é extremamente complexo o processo de leitura. Às vezes, esse indivíduo, essa criança, ele não vai ler. Ele simplesmente, a gente tem que continuar ensinando. Mas se ele tem essa habilidade tão desenvolvida de ouvir, conseguir transcrever tudo e entender o que ele está ouvindo, a gente pode trabalhar de forma bem potencial isso. Ler é importante, existe uma janela de oportunidade em relação à leitura que vai até mais ou menos 14 anos. Depois a gente pode continuar aprendendo a ler, sim, a gente pode aprender a ler, mas até os 14 anos é muito importante a gente aproveitar essa janela de oportunidade. Só que a gente tem que lembrar que é um comportamento extremamente complexo, que existe muitas questões envolvidas, existe muitos pré-requisitos envolvidos. É a mesma coisa do Aquiles, que eu considero que foi um dos meus grandes fracassos como estudiosa na área, por não ter percebido isso antes, que o Aquiles ele não conseguir riscar as coisas, ele não consegue manter riscando. E aí eu fiquei o tempo todo modificando o material e ajudando, dando auxílio na mão dele para riscar, e eu não conseguia dar esse auxílio de forma adequada. E eu fui ver que o problema dele vinha muito antes disso. Ele não consegue manter esse movimento aqui para fazer isso. Não adiantava eu ficar dando ajuda na mão dele o tempo todo. Eu tenho que treinar coisas que antecedem isso para ele conseguir fazer esse movimento. Então, não adianta você ser analista do comportamento. Você tem que entender de muitas outras coisas. Se você vai fazer um programa que vai exigir a motricidade, tudo, você tem que entender de movimento também. E aí fica a pergunta, ai Dani, mas aí é um absurdo, eu não vou conseguir nenhum terapeuta que tenha essa dedicação, que estude tudo isso, que saiba, vai ser uma fortuna isso. Hoje o que eu vejo como solução para transformar a análise do comportamento, as aplicações de forma financeiramente viável, é treinar pessoas que sejam financeiramente viáveis. Então, por exemplo, aqui em casa, gente, como é que eu fiz? Eu não tenho mais recurso financeiro para pagar clínica. Eu não tenho meu plano de saúde, não cobra, eu tô com processo, com plano de saúde, fiz as contas financeiramente, não dá. E sem contar também que, assim, tem toda a problemática de achar terapeutas que consigam ser sensíveis às necessidades do Aquiles, porque o Aquiles ele necessita uma sofisticação do terapeuta muito alta. Então a minha necessidade, a minha solução foi contratar uma AT pro Aquiles e treinar ela, que era uma babá do Aquiles, que já tinha essa conexão com o Aquiles é apaixonado por ela, ela tem nível médio. Ela é uma pessoa que é bem instruída, ela gosta de estudar, ela tem interesse, ela
tenho um carinho muito grande pelo meu filho e treiná-la para ser a AT dele. Foi o que eu consigo financeiramente. Então eu tô treinando, eu tô trabalhando, eu peço para ela paciência, porque não é fácil uma pessoa o tempo todo te corrigindo. Então eu vejo ela fazendo e eu fico corrigindo, eu fico conversando e a gente vai argumentando, ela vai melhorando o tempo todo. E é um processo. Então eu vejo como isso como um dos caminhos viáveis. Outro é treinar os pais. Para isso, esse treinamento de babás, que é um caminho, treinamento dos pais, tem que ter uma orientação contínua. Para quem tem os planos de saúde cobrem bonitinho lá a intervenção numa carga grande, o importante é que esses terapeutas estejam sendo bem supervisionados, bem treinados e esse treinamento seja contínuo. Uma coisa que eu acho legal, por exemplo, que tem nas fonos, é que as fonos elas têm que fazer reciclagem para manter por exemplo, uma fono que tem uma formação em prompt. Não basta ter formação em prompt. Sim, aqui ó, a Patrícia. Mas você tem alguém que te supervisiona? Tenho. Tenho 2 supervisores na área de aba. Eu vou pegar uma nova supervisora na área de fono, porque eu tô querendo pegar uns novos conceitos. Mas eu fui supervisionada durante muito tempo na área de fono. A fono super querida, gente, super querida. Eu que tô querendo ter uma outra abordagem também associada. Tô tentando convencer uma amiga minha a virar minha supervisora. Vou começar uma supervisão na área de psicomotricidade e dessa área de fisioterapia e tudo. E é isso. E é isso. Então, assim, é muito importante que a gente que tenhamos um supervisor. Ai, Dani, mas eu não consigo pagar um supervisor é muito caro para mim. Os coordenadores, normalmente, que um coordenador, um orientador, ou um coach também, enfim, se dá vários nomes para isso, pode ser um caminho. Porque o que acontece? Essa pessoa normalmente paga o supervisor, que te ajuda a supervisionar vários casos. Só que ele vai estar te orientando ali de forma geral. Então você filma, por exemplo, manda a filmagem para essa pessoa e ela vai analisando e vai te ajudando. Então, é um caminho. Aqui a Mielisa de Souza. Nossa, Dani, fiz alguns cursos aí do mercado, porém não ensina na prática, é só teoria vaga. Eu queria muito aprender a aplicar no meu filho, concordo tudo que você diz. Gente, é o que eu tô falando, eu vou fazer um curso, só que ele vai ter teoria. Não tem como escapar da teoria. Por enquanto, o curso tá com umas 40 aulas que eu fiz. Eu pretendo fazer alguns vídeos com Aquiles, mas eu tenho medo desses vídeos com Aquiles, é de vocês acharem que a forma que eu tô fazendo com Aquiles é assim que tem que fazer com a sua criança. E não, é para ensinar o processo. Então eu tenho medo desses vídeos. Eu vou ter que explicar muito bem que não é para vocês fazerem assim que eu tô fazendo com meu filho. É só para vocês entenderem como o processo funciona, sabe? Porque cada criança vai ser diferente, cada criança tem um repertório diferente, necessidades diferentes. É só para entender como é que é esse processo. Então, assim, eu vou falar sobre... quem participou da imersão, eu falei muito sobre... Eu entreguei um bando de ferramenta para vocês, né? Que foi ferramentas de avaliação. E eu vou entregar também ferramentas de avaliação para vocês, que foram ferramentas que eu criei. Não foi validado pela comunidade científica. O objetivo desses instrumentos de avaliação que eu criei é treinar os pais como aprender a avaliar. Então eu estou ensinando vocês como se avalia. Vários tipos de avaliação. Então esse que é o objetivo. Então eu vou ensinar vocês a avaliar avaliação direta, avaliação indireta. Nas avaliações diretas, os tipos de avaliação. Então avaliação por tempo, avaliação por amostragem, por frequência. Eu vou ensinando vocês esse tipo de avaliação. E nessa nova planilha de avaliação, deixa eu ver se é essa daqui. Eu tô colocando novos itens para quem for participar desse curso, que eu não sei quando é que eu vou lançar, gente. Eu tô falando aqui para vocês, mas cada dia eu invento mais coisa nesse curso, então eu não sei quando ele vai sair.
Vai ter rastreamento visual, que já tinha, né? Rastreamento visual, ouvinte, imitação vocal, troca de turnos, pedidos. E aí eu vou acrescentar a parte de motricidade fina e grossa, autocuidado e habilidades sociais nessas planilhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para quem participou da imersão já conhece esse esquema, só que só vinha até aqui. Aí eu vou acrescentar isso daqui. E as avaliações, elas estão aqui em esquema que ela pode ser por checklist ou avaliação direta, que aí eu vou ensinar para vocês como é que faz a avaliação direta. Aí no final ela vai dando esses gráficos, né, para que vocês possam montar os programinhas. Aí vocês vão vir aqui, meu filho é rastreamento visual. Aí no domingo eu vou montar aqui o rastreamento visual conforme as habilidades. Então ele vai aparecer aqui. E no final, a gente vai ter um outro, porque eu ainda tô montando, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu modifiquei, que é a de programas. Aqui, cadê? A de programas, que eu ainda tenho muito que arrumar. Ainda tem muita coisa pra eu modificar, melhorar. Esse aqui é de controle instrucional. Vai ser várias planilhas que eu vou passar pra vocês. A de programas eu não tô achando. Guardei em algum canto aqui que eu não tô encontrando. Depois eu mostro. Em outra live eu mostro pra não perder tempo aqui com vocês. E aí, são várias planilhas que eu desenvolvi pra vocês nesse curso, para que vocês sentem e façam com as suas crianças, para que vocês apliquem mesmo, para que vocês saibam avaliar, para que vocês saibam montar programas com as suas crianças. E então essa é a parte prática. Só que durante a imersão muita gente teve dúvida. Dani, como é que eu mexo no Google? Porque eu fiz todas usando a ferramenta gratuita do Google, que é chamado de Google Planilhas ou Google Sheet. E algumas pessoas tiveram problemas. Então eu vou começar ensinando para vocês como vocês usam essas ferramentas, como é que é todo esse processo das ferramentas. A gente vai seguir sim, porque tem que ter aquela base da análise do comportamento, entender o que é reforço, o que é punição, o que é contingência. Só que aí tem uma parte que é a minha queridinha, que eu estudei pra caramba pra montar pra vocês, que é sobre operação motivadora. A gente vai ter muitas aulas sobre operação motivadora. Por quê? Na análise de comportamento, tradicionalmente, a gente aprende só que é antecedente, a resposta e a consequência e pronto. Não, aqui não. A gente vai aprender sobre um outro elemento que envolve tudo isso, que é a operação motivadora. Então eu vou ensinar sobre a questão de operação motivadora e blá blá blá. São várias aulas sobre isso. Vou explicar para vocês sobre marcos de desenvolvimento, como foi na imersão, né? Só que eu vou trazer um outro instrumento também de marcos de desenvolvimento. Porque, gente, a gente tem que entender sobre desenvolvimento típico. Nós temos que entender como é que a nossa criança deveria estar. Aí segue sobre entender sobre o autismo, sobre comorbidades, e aí vai, gente, abordagem de ensino, blá, 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 blá. É aula pra caramba que eu tô fazendo, é coisa pra caramba, enfim, um dia eu vou lançar isso, tô fazendo com muito carinho como foi a imersão. Quem participou da imersão viu que foi aquele mundo de material que eu fiz, e esse vai ser um mundo e meio, porque eu desenvolvi vários livrinhos mesmo, assim, que é para vocês aplicarem, e não é só para vocês, é para os terapeutas. Esse curso, ele não é voltado... Ele é um limbo, gente. Eu tentei taxar, eu não sei que nome eu dou para ele, inclusive, justamente por isso, porque ele não é um curso só para... Ele tá entre um curso para profissionais, mas eu não quero ser tecnóloga, eu não quero ser tipo Luna Aba, que eles fazem cursos técnicos, o IEPSIS, que tem cursos extremamente técnicos, de alta qualidade. O curso do IEPSIS, gente, é maravilhoso. Eu não quero ser nessa parte técnica, que eu amo, eu adoro fazer os cursos dele, mas eu também não queria fazer um curso de paz básico, aquele curso muito introdutório, de início. Não, eu queria um meio termo. E acabou que virou esse meio termo, é um limbo que ele não existe, e eu não sei como classificar esse curso. Porque eu dou um bando de ferramenta para vocês,
do conteúdo raiz, mas eu não fico agarrada em termos técnicos. Se vocês tiverem sugestões para o nome, eu aceito. Eu realmente não sei o que dá para ele, porque eu não falo só sobre habilidades básicas. Eu falo sobre essas ferramentas, como usar as ferramentas, tem a parte de comportamento, da análise de comportamento, eu falo sobre operação motivadora e tudo que tem de tecnologia, tudo não, né? Mas bastante coisa de tecnologia atual na análise do comportamento. Eu falo sobre desenvolvimento típico, desenvolvimento atípico, de forma detalhada, assim. As abordagens de ensino, ensino vocês essa questão de avaliação, de montar um programa, vocês entenderem como é que esse processo para montar, e eu entrego as ferramentas para vocês desenvolverem isso. Como registrar, as técnicas de registro. Eu não vou ensinar todas, lógico. Assim esse curso vai ser uma fortuna, não tem como ser. Eu tenho que deixar ele comercialmente viável. Mas eu vou ensinar as técnicas mais usadas de registro. Vou tentar fazer a videomodelação e os requisitos. Esse material onde você vai disponibilizar no meu curso. Ele vai ser pago, o meu esposo está desenvolvendo a plataforma. E vai estar tudo dentro lá. No meu site, gente, tem material gratuito e tem muito disso. Quem não tem condição financeira, Dani, não tem condição financeira para pagar nenhum curso, entra no meu site, que eu tenho um curso gratuito sobre autismo, e pega lá. Eu tenho um bando de material. Gente, o meu curso gratuito já tá com 40 horas de curso gratuito. Entra lá e assista as aulas. É um curso bem robusto, tem vários materiais, no meu site tem planilha gratuita, é bem mais básica do que vocês vão receber no curso, lógico, não é a mesma sofisticação do curso, mas tem as planilhas gratuitas, tem um bando de material gratuito para imprimir, tem folha de registro. Gente, meu site tem um mundo de coisa, então vocês entrem, se cadastrem, tem o blog, onde tem várias dicas de materiais, eu tenho vários tópicos no meu blog. Se você não tem condição financeira, você fala, Dani, eu não consigo gastar R$1 com curso, entra no meu site www.daniacf.com e faça o meu curso gratuito. Eu não dou certificado, ok, gente? Nem adianta pedir, não dou certificado, é um curso livre, leve e solto, é para aprender. Vocês entram lá e aprendam, assistam as aulas, baixem os materiais que tem aos montes, e é isso. Se você tiver condição financeira de fazer meu curso, bacana, eu tô fazendo com todo o amor do mundo, vai ter um bando de coisa associada. Quem participou da minha imersão sabe como é que eu sou alucinada com isso. Quem fez a minha imersão, gente, era para receber só 5 apostilas, e um aulão no fim de semana e 2 planilhas. Acabou que o pessoal recebeu as planilhas, recebeu uma outra planilha que eu dei, um bando de outros materiais, a gente teve um bando de encontro durante a semana, acessou algumas dessas aulas, desses cursos que já estava gravado, desse curso aqui que já estava gravado. Então, quem fizer o meu curso sabe que eu não me aguento. E conforme vocês vão falando, ai Dani, eu queria entender isso, entender aquilo, você sabe que eu sou desse jeito. Então é isso, gente. Quem tiver interesse no meu curso, já manda um oi no direct, fala, Dani, eu tenho interesse. Aí você me manda um e-mail só para eu ir registrando esses e-mails, para quando sair eu avisar para vocês, tá bom? Ai, obrigada, a imersão foi perfeita mesmo. Muito obrigada. E eu tô estudando muito, muito, muito para esse curso. É o que eu tava falando, era pra ser um curso curto, era pra ser um curso pequeno, só que toda vez eu falo, não, gente, é importante ensinar isso. Ah, mas é importante isso. Eu não quero ensinar pra vocês aquela aba que é feita de 30 anos atrás. Da mesma forma também que eu acho que assim, eu quero ensinar pra vocês uma aba estruturada, porque o meu foco é a aba estruturada. Enfim, corrigindo, eu quero ensinar abordagens de ensino com base na aba que seja mais estruturado, porque o foco do meu canal são crianças com mais déficit de desenvolvimento. Então, por isso que a gente vai focar
nisso. O curso vai ser mais voltado para crianças que têm mais déficits, aquelas crianças que muitas vezes passou por vários terapeutas, os terapeutas não conseguiram desenvolver. Então, eu quero dar esse olhar para você, de uma possibilidade, saber cobrar. Você fala, não, Dani, mas minha criança, ela fala bem, ela não sei o que lá, mas eu não sei cobrar dos terapeutas. Você vai aprender a como cobrar da clínica, o que exigir da clínica, quais são os documentos que você tem que exigir da clínica, como é que tem que ser esse processo de avaliação. Você vai ter um olhar mais crítico. Se a sua criança é esse caso dessa criança que passou por vários terapeutas e não desenvolve, também você vai aprender esse olhar mais crítico, a entender, a avaliar, a todo esse processo, o que está faltando nesse desenvolvimento? Qual é a barreira que a gente está enfrentando? Porque lembra que eu falei para vocês o meu maior fracasso, essa questão do Aquiles não conseguir riscar, e eu não fui identificar que ele não faz esse movimento direito, ele não sustenta durante um bom tempo esse movimento. Então, o que está acontecendo? É isso que eu quero trazer, a gente conseguir destrinchar esse processo. Eu quero que vocês desenvolvam esse raciocínio, saibam procurar as ferramentas. E aí, os terapeutas também, gente. Esse curso também vai ser voltado para aqueles terapeutas que estão em formação, que estão buscando ferramentas para agregar a sua forma de instruir. E outra, eu vou abordar coisas que não são abordadas em outros cursos, gente. Eu vou aprofundar nessa questão do DTT embutido, do DTT progressivo, que não é falado em outros cursos. Normalmente os professores passam assim, em pós-graduação. Eu não vi nenhuma pós aprofundar essa questão mesmo, que eu acho que é um conteúdo muito importante. Eu vou falar sobre isso. A gente vai ter algumas aulas sobre operação motivacional. Como é que a gente consegue ser mais motivador com a nossa criança que tem muitos déficits, que nem percebe a gente no ambiente, sabe? Eu vejo muita crítica da criança levar mão sobre mão para pedir as coisas, e eu quero que vocês tenham um olhar crítico sobre essa questão do mão sobre mão, porque se sua criança, ela pega a sua mãozinha, a sua mão para pedir alguma coisa, tá ali, tá a boneca lá em cima da estante, e ela vai mão sobre mão para te pedir, mas chega na hora, o terapeuta chega na sua casa, tá ali a boneca e a criança não faz, isso é uma coisa pra gente pensar. Porque se a criança sabe que através de mim ela tem o que ela quer dizer que a gente já tem uma conexão muito bem feita. Se ela não faz isso com o terapeuta, que é o básico do básico, o terapeuta tem que ensinar isso, entende? Então isso daí é muito importante a gente ensinar isso para nossa criança. Então é essa questão que eu vou ensinar para vocês. Então o terapeuta, ele vai tirar muito proveito. Vários terapeutas, eles estiveram na imersão, aproveitaram bastante. Vocês sabem que eu não... A questão de custo, eu sempre eu sou contra esses cursos com valores absurdos, desproporcionais ao número de horas, ao número de materiais. Eu vi alguns comentários aqui, vamos ver... Aqui, aí, minha imersão foi perfeita. Maravilha, Dani. Aqui, ai, obrigada, Marjorie. Você é fantástica. Uma forma de explicar e ensinar tudo sensacional. Sou suspeita em falar, virei fã. Aprendi demais com você. Obrigada. Meu problema é exatamente esse, não saber cobrar dos terapeutas. Exatamente. Isso daí é uma das coisas que vocês vão sair do curso aprendendo como cobrar dos terapeutas. Saber o que você, para ser aba de verdade, o que você tem que sair da clínica, o que ele tem que te entregar, quais são os laudo, relatório, o processo de avaliação, isso daqui vocês vão aprender, vocês vão sair da mesma forma que quem saiu da imersão, saiu entendendo o que tinha que cobrar. Aqui vocês vão aprender de forma um pouco mais profunda desse processo do que cobrar dos terapeutas, de material, de insumo para ser aba de verdade, né? Então isso daí é um dos pontos, como também eu quero ensinar vocês a instrumentalizarem. O que eu tenho que deixar claro aqui, gente, é que eu não posso prometer uma coisa, que eu vejo muita promessa nisso e eu acho feio esse tipo de promessa nos cursos, que vocês vão aprender tudo sobre, vocês vão sair do curso já sentando e aprendendo tudo e como fazer,
vocês vão ter os instrumentos para fazer isso. Eu vou estar instrumentalizando vocês, eu vou estar dando conhecimento. Só que existe um processo que é importante vocês terem, é uma pessoa orientando esse caminho. O curso vai dar informações, mas a trajetória, ela é individual. Cada criança tem uma necessidade diferente. Então é muito importante, se você é uma mãe solo, um pai solo ou um terapeuta solo, que vocês busquem um orientador para vocês. O orientador, ele não é um oráculo, ele não vai te dar respostas de tudo, mas ele vai te ajudar a enxergar as coisas de outra forma. Então, assim, você procurar um bom orientador, por isso que eu tenho supervisão, eu não tenho só um supervisor na área de hábito, eu tenho 2 supervisores que me dão olhares diferentes nisso. Então, assim, procurem um orientador. Eu sei que, assim, muitos pedem para eu ser orientadora. Eu realmente queria, gente. Eu adoro ouvir os casos que vocês me trazem. Muitos mandam relatórios para mim. Eu leio com muito carinho. Eu tento ajudar com muito carinho. Mas tá me faltando braço, perna e tudo para eu conseguir ter esse tempo. Eu realmente gostaria de ter esse prazo, de dar orientação, ser orientadora. Eu não posso ser supervisora. Tecnicamente eu posso, porque no Brasil ainda não é regulamentado isso. Então, tecnicamente eu poderia, mas eu não acho correto. Porque eu acho que, eu realmente acredito que um supervisor, ele tem que ter muito estudo acadêmico, ele tem que ser academicamente muito bom e muita experiência prática. Então, assim, eu acho que seria uma irresponsabilidade minha ser supervisora de caso. Eu poderia até ser uma orientadora, mas eu acho que eu não tenho braço para isso agora. Então, existem ótimos orientadores, ótimos supervisores que vocês podem procurar. Como eu falei, o meu caminho foi esse que eu expliquei aqui na live, como eu tenho seguido. Pode não ser o ideal para vocês, cada um vai ter um caminho diferente aí. Então, gente, dever de casa, entrar lá no grupo do Telegram, que eu vou colocar o nome da pesquisa lá para vocês procurarem. Não é difícil de achar não, tá? Essa pesquisa não é difícil. Dever de casa, ler essa pesquisa para quem... Assim, ela exige que a pessoa... É uma pesquisa que é mais voltada para terapeutas que já estão nesse mundo da análise do comportamento, porque ela tem muito termo técnico mesmo. Talvez só depois do curso que vocês fizerem com quem fizer o curso comigo, ou que fizer o curso, o gratuito também, né? O gratuito já dá uma boa base para conseguir entender esse artigo. Então eu vou colocar lá. Então entre no meu grupo do Telegram. Se você basta acessar meu site, que você acessa tudo meu, www.daniacf.com ou Daniela Freitas, mas o mais fácil é www.daniacf.com. E vocês vão ter acesso ao meu grupo do Telegram, o meu YouTube, o curso gratuito. Basta se cadastrar na página, acessa o curso gratuito, baixa tudo que tá lá, que é tudo gratuito ali nessa página. E se tudo der certo, eu vou fazer, o curso vai estar pronto até um dia, né? Se eu não inventar de ficar gravando mais módulo o tempo todo, porque eu fico inventando. Eu sempre acho que ele não tá bom o suficiente. Eu fico inventando. Ai, não, vou fazer mais uma aula aqui. Ai, não, mas falta isso para explicar. Tá virando um mundo isso. Sei lá. Eu tenho que parar com essas manias. Aí, gente, se vocês tiverem interesse nesse curso, fala assim, ai, Dani, eu tenho interesse... quando lançar, você me manda aí para eu entender melhor. Me manda um direct falando, Dani, eu tenho interesse, meu e-mail é tal. Que aí eu vou fazer uma listinha e quando o curso estiver pronto, ou semi-pronto, ou enfim, eu mando para vocês, tá, gente? Então é isso. E falar mais uma coisa. Eu vou ter que mostrar isso pra vocês, gente, porque eu tô tão orgulhosa em relação... Deixa eu ver se meu computador não desligou. Não desligou. Eu vou ter que mostrar pra vocês, porque eu tô bem orgulhosa desse diário. Eu montei um diário para os terapeutas nessas aulas de operação motivadora, nesses meus estudos de operação motivadora. Eu desenvolvi um diário dos motivadores, que os terapeutas
se é terapeuta, né? Se é pai ou mãe, o pai e a mãe podem baixar e fazer bonitinho para os familiares, né? Mas se o terapeuta fala assim, ai não, eu vou colocar para os meus clientes, também pode. Só que aí tem que fazer um para cada cliente, porque é um diário. Aí ficou tão bonitinho. Aqui, ó. Ó que gracinha, gente, que tá. E aí ele vai contando toda a historinha da criança, o processo de sondagem. Ele tá todo assim bonitinho. Então, vocês vão ganhar também esse diário dos motivadores, que faz parte de todo o processo. É um diário que ele vai durar um número de dias X, né, que eu vou explicar lá no curso, porque ele foi construído dessa forma. Ele tem todo um porquê, esse diário. Cada coisinha dele teve um porquê de eu fazer dessa forma. E é outra coisa que vocês vão ganhar no curso também. Ganhar não, né? Vocês estão comprando, né? Isso daí faz parte do curso. Eu sou uma péssima vendedora. Eu tenho que aprender. Eu acho que eu tenho que fazer um curso sobre vendas, porque eu nunca sei falar as coisas de forma adequada. Eu ainda vou aprender a saber vender. Aí, e é isso, gente. Então, é isso. Vamos encerrar que eu tô com fome. Eu quero almoçar. Um beijo pra vocês e tudo de bom. Até mais. Ah, mandem um direct com um e-mail se vocês tiverem interesse. Não esqueçam disso. Beijão!